Então veja bem, aqui pessoal, mesmo você sem saber a cara exata do gráfico da função, você pode ter alguma ideia, quer ver? Aqui, por exemplo, não faz sentido você colocar um x menor do que 3, porque vai produzir um número negativo aqui dentro. Então, no domínio da função, só tem sentido aqui do 3 para frente. E quando você fizer o x igual a 3, o que dá a imagem do 3? O que dá a resposta do x igual a 3? A 0, não é? Então, se você for olhar para o gráfico dessa função, você tem que aqui no 3 dá 0. E aqui pediu para você olhar até o 7. No 7, você vai ter 7 menos 3 dá 4, raiz de 4 dá 2, e aqui o x é igual a 7, 2 vezes 7, 14. Então a imagem vai estar no 14. O que eu não sei, aqui é o 7. O que eu não sei é o que acontece nesse meio aqui, se ela sobe aqui o tempo todo, ou se ela sobe e desce. Enfim, como ela é aqui, eu não sei. Eu sei que ela está toda acima do eixo x. Aí eu vou tentar encontrar, ver se eu encontro ponto crítico ou se não tem, enfim. Vamos tentar descobrir. Para isso, eu preciso descobrir, para encontrar ponto crítico, eu tenho que descobrir quando é que o y' é igual a 0. Ou seja, y' igual a 0 para x igual a quanto? Quando você encontrar isso, você estará encontrando os pontos críticos. Pontos críticos. Bom, derivada dessa função aí. O y' é a derivada em relação a x dessa função que foi colocada aí, que é x vezes a raiz de x menos 3. Só que veja, isso aqui é um produto. Você tem que derivar usando a regra do produto. Então você primeiro, eu sugiro que você anote a regra do produto, depois você derive. Então você vai colocar assim, derivada, deixa eu tirar esse negócio daqui. Você vai colocar assim, derivada em relação a x da primeira, vezes a segunda, que é raiz de x menos 3, depois mais a primeira, multiplicado pela derivada da segunda, derivada em relação a x da raiz de x menos 3. Agora você deriva esse vermelho. Derivada em relação a x de x é 1, né? A derivada ali dá 1, vai ficar assim, ó, 1 vezes a raiz de x menos 3, depois mais x vezes... Agora tem que derivar a raiz de x menos 3, tem que usar a regra da cadeia ali. Aí tem que derivar a raiz de u, depois tem que derivar u. Esse de dentro aqui, se você usar u como variável intermediária, vai ser u igual a x menos 3, né? Vai ficar raiz de u. Derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u. No caso aqui é raiz de x menos 3. E depois você multiplica pela derivada de x menos 3. Que a derivada de x menos 3 dá 1, nem precisava de escrever, né? E essa aqui é a expressão da derivada. O que eu quero saber é se existe algum valor que você vai colocar para o x que vai fazer com que isso aqui dê 0. Pode ser que nem exista, né? Bom, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que descobrir quando é que isso aqui dá 0, quando é que a derivada dá 0. Então, veja. Aí se você passa esse aqui para lá, por exemplo, ó, você vai ter assim, x dividido por raiz de x menos 3 igual a menos raiz de x menos 3. Não é assim? Ó, esse aqui passou para lá. Ficou menos raiz de x menos 3. Aí x vezes 1 dá x, ó, ficou desse jeito aqui. Esse aqui vai para lá multiplicando. Assim, você multiplica cruzado aqui, né? Esse aqui vai para lá multiplicando. Então vai ficar assim, vamos escrever do lado de cá para ver se cabe duas vezes aqui. Vai ficar assim, x igual a menos raiz... Cadê o 2, né? Ah, o 2 vai para lá. Raiz de x menos 3 multiplicado por 2 vezes raiz de x menos 3. Esse 2 daqui de baixo, aqui tá faltando 2 que vocês falaram, né? Isso. Esse daqui vai passar para lá multiplicando, ele vai aparecer de lá desse jeito, ó. Aí você veja bem, esse 2 aqui junto com esse menos aqui, aí eu vou ter assim que x igual a menos 2
vezes raiz de x menos 3 vezes a raiz de x menos 3. Gente, raiz de uma coisa vezes raiz da mesma coisa é a raiz da coisa ao quadrado, não é verdade? Olha aqui, ó, raiz disso aqui vezes raiz disso aqui dá raiz disso aqui ao quadrado. Desde que essa parte, a rigor, isso aqui é módulo da coisa, né? Mas se esse que está aqui dentro for positivo, nem precisa colocar o módulo. Fica só assim, ó. Que é o que vai acontecer aqui, porque o meu x está entre 3 e 7. Então esse número que está aqui dentro é positivo. Então isso aqui é simplesmente um x mais 3. Então vai ficar assim. Não sei se eu escrevo aqui, se eu escrevo ali em cima. Vou escrever aqui em cima. Esse pedacinho aqui. Vai ficar assim então, ó. X igual a menos 2, que multiplica raiz de x menos 3 ao quadrado. A rigor isso aqui é módulo de x menos 3, só que o x está entre 3 e 7, então esse número que está aqui dentro é positivo, não preciso colocar o módulo, vai ficar assim, x igual a menos 2 vezes x menos 3. Ah, apareceu uma equaçãozinha, né? Aí você vem cá, ó, multiplica esse com esse e esse com esse, vai ficar x igual a menos 2x, 2 vezes 3, 6, mais 6. Vamos ver aqui agora. Então vai ser um... Vem pra cá, né? Vai ficar x mais 2x igual a 6. Isso aqui implica que o x igual... 3x igual a 6. 3x igual a 6. E daqui implica que o x igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Bom, tem um ponto crítico no 2. Tem um ponto crítico no 2. Eu não sei ainda se esse ponto é de mínimo ou se é de máximo. Eu sei que tem um ponto crítico no 2, mas o 2 nem está no domínio, né? Pronto. Na verdade, então, olha só. Eu encontrei aqui uma raiz fantasma aqui no 2, mas o 2 nem faz parte do domínio dessa função. Você não pode fazer o x igual a 2, né? Então, resultado, essa função aqui não tem ponto crítico nesse sentido que a gente está falando, né? De ser um lugar onde a derivada se anula. Mas ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo. É só você olhar. Então isso aqui, ó, não pertence ao domínio da função. É só você olhar agora o que acontece nas extremidades, porque aqui no meio isso aqui não vai acontecer, ó. Tinha um pontozinho crítico aqui, né? Não vai acontecer isso. Não necessariamente reto, mas vai ser uma coisa mais ou menos assim. Não tem ponto crítico. Mas até pelo gráfico aqui, ó, já sei que tem um ponto de mínimo e que tem um ponto de máximo. O ponto de mínimo acontece quando o x igual a 3 e o ponto de mínimo é 0. E o ponto de máximo é quando o x for 7 e o ponto de máximo é 14. Né? Então você teria que fazer o seguinte, ó, calcular o f de 3, que é a imagem das extremidades aqui, né? O f de 3 seria 3 vezes raiz de 3 menos 3, que dá 0. Depois você calcula o f de 7, que é 7 vezes a raiz de 7 menos 3, que é 7 vezes a raiz de 4, que é 7 vezes 2, que é 14. Então, o valor mínimo é igual a 0 para x igual a 0. O valor máximo é igual a 14 para x igual a 7. Vamos dar uma olhadinha na cara do gráfico dela. Oi? Ah, desculpa, você tem toda a razão. Para x igual a 3. Vamos arrumar aqui. Para x igual a 3. Menos 3. Olha lá. Ficou assim agora, né? Podia ter um jeito de eu clicar aqui e já mudar a cor, porque cor é um negócio que eu mudo toda hora. Eu tenho que ficar entrando aqui nessas propriedades para mudar a cor. Não, rastro não. Rótulo. Então, moçada, aí está. Olha só, se você colocar o y igual a 14, ó, y igual a 14, você vê que 14 é atingido quando o x for igual a 7. X for igual a 7. Ela tem um valor máximo nesse intervalo que vai de 3 até 7,
Só que esse valor máximo não é um ponto crítico. Se você colocar aqui um ponto aqui em cima e pedir aqui a reta tangente, no ponto A da função f, não, no ponto Azão, você vê que essa reta tangente nunca será horizontal, né? Nunca será horizontal. Na verdade, aqui perto do 3, ó, ela vai tender a mais infinita a inclinação. Pelo menos assim, aparentemente, aqui o que nós temos é isso, né? Mas nunca vai ser horizontal, então não tem ponto crítico. Ok? Então é isso.